O barão viúvo chegou para despejar a viúva e seu filho com síndrome de Down, mas ela derreteu seu coração de gelo. O vento do Vale do Paraíba cortava em lâminas o último dia de outono de 1892. Havia uma geada fina sobre os sulcos das plantações e nas frestas das janelas da Casa Grande o ar parecia retomar a respiração de uma mansão que há anos aprendera a viver com o vazio. Rodrigo Almeida Novaes desceu a ladeira do seu carro de caça com passos precisos, como quem mantém o corpo no comando para que a alma não se entregue ao descompasso. Trazia no bolso papéis rubricados por um tabelião e pelo seu administrador, ordens de despejo, notificações de cobrança, autoridade suficiente para transformar um lar em ruínas em conformidade escrita. Não vinha só como senhor da terra, vinha como mensageiro de uma disciplina que aprendera a exercer com frieza desde que perdera tudo que lhe dera afeto. A morte de Isabel, a mulher que lhe nascera ao lado, e a perda posterior do menino que ela acariciara haviam cavado nele um buraco que o tempo não preenchera. A família de Rodrigo, os retratos na biblioteca, as roupas amodoradas no guarda-roupa, pareciam agora as cenas de um filme antigo. Ele se movia pelo mundo com o cuidado de quem evita tocar o que pode abranger lembranças. Do outro lado da estrada, num amontoado de casas de taipa e telhas trocadas, morava Helena Tavares. Viúva há 5 anos, com as mãos marcadas pela labuta de costura e pela terra, ela sustentava 6 filhos com uma dignidade que não se ostentava. Residia em gestos firmes, refeições simples e uma ordem doméstica tulipa, onde cada objeto passava de mão em mão com uma finalidade. O menor deles era João, que tinha síndrome de Down. João movia-se pelo quintal com os olhos claros sempre atentos às pequenas coisas, um botão que brilhava no sol, o ventre de um passarinho, a crosta dourada da broa que sua mãe assava nas manhãs frias. Ele não era uma lição, Helena tomava cuidado com isso. Era apenas um filho, um pequeno corpo de afeto e presença que preenchia espaços com sorrisos honestos. A casa de Helena não era uma miséria para ser exibida como prova de culpa. Era um lugar onde as crianças cantavam ao anoitecer, onde uma panela bolia sobrenaturalmente e onde mesmo no inverno havia calor de cobertor e voz que acalmava. Quando Rodrigo apareceu na soleira da estrada com o couro das luvas ainda salpicado de gelo, a vizinhança se ergueu sem alarde. Francisca, aos 13, levou as crianças para dentro com a calma de quem sabia que o mundo dos adultos trazia riscos. Pedro, que tinha 11 anos e mãos de reparador, escondia um canicate e um pequeno tamborete que conseguira consertar para os irmãos. Joana, Carolina e Ana corriam com a cabeça ao vento, e João, com o cachecol improvisado, segurava entre as palmas de dedos gordos um pedaço de broa que acabara de sair do forno. O visitante parou diante da porta. A madeira rangeu ao ser aberta por Francisca. A pequena sala exibia sobre a mesa uma toalha remendada, um terço, um caderno com anotações sobre contas e na parede um retrato desbotado do marido que Helena havia perdido. O contraste entre a mansão do barão e aquela casa simples era uma paisagem de opostos que não precisava de palavras. Senhora Helena Tavares, a voz de Rodrigo saía contida, curta, como um sino que toca uma vez e cala. Sou Rodrigo Almeida Novaes, trago um ofício da administração. Ela o recebeu com a mesma compostura com que dobrava um pedaço de pano. Olhos firmes, postura ereta, não a humildade submissa de quem implora, mas a dignidade de quem pede proteção para o que é seu. Senhor barão, disse, sem levantar demais o tom, sei do papel, mas peço que o senhor olhe para nós por um instante. Não vim para desculpas, venho para dizer que precisamos apenas de tempo, de um pedaço de terra para reerguer o que se perdeu. Meus filhos são meus argumentos e minha defesa. Havia também no gesto de Helena uma oferta pequena, tradicional. Ela colocou em cima da mesa o que restava da broa, um pedaço que João, acredite, segurara relutantemente. O menino aproximou-se devagar, a alegria natural em seu corpo, e estendeu a broa ao visitante como quem entrega um tesouro. Era um ato simples, mãos pequenas, lábios curvados numa ternura que não pedia nada em troca. O ar daquele gesto atravessou Rodrigo como o vento que entra por uma janela mal fechada. Havia um calor proibido ali,
uma memória de Isabel levando um pedaço de pão à mesa. Ele engoliu seco. Os olhos de Rodrigo escrutinaram o menino, notaram o biotipo, a face arredondada, a cabeça organizada em ângulos suaves, e o nome que Helena disse com gosto: João, meu filho com síndrome de Down. O barão não era homem desinformado, mas a sociedade e seus pares lhe ensinara a ver as diferenças como objetos de administração. A oferta do menino, contudo, não se curvava à sociologia, curvava-se à humanidade. Ele aceitou a broa. Aceito, murmurou, e a voz, pela primeira vez naquela manhã, deixou transparecer um desvio. Aceito a broa. Antes de assinar qualquer papel, assinou outro compromisso. Concedeu 30 dias. Um prazo burocrático, uma regra que preservava sua autoridade sem degradar o gesto que incomodara sua compostura. Helena pediu apenas tempo, recebeu a medida. Não foi misericórdia aberta, mas havia nela um reconhecimento da condição humana que Rodrigo não sabia mais como negar. 30 dias, repetiu ele, como um decreto que, ainda assim, soava menos envolto em chumbo. Depois, retomarei as providências. O acordo foi assinado com mãos que tremiam levemente do frio, e com os olhos de João brilhando por ter tido a atenção do homem do casaco caro. Francisca respirou fundo. As outras crianças voltaram a brincar. Pedro pousou a mão no ombro da mãe num gesto firme, como quem diz: vamos. Se essa história já te tocou, inscreva-se e conte nos comentários de que cidade nos acompanha. Rodrigo partiu para a mansão, e o papel que deveria humilhar ficou guardado entre outras pastas. Mas aquela broa havia entrado no seu corpo como um sabor que lembrava a vida. Nos dias que se seguiram, a presença da família de Helena transformou a rotina da fazenda em pequenas perplexidades encantadoras. Helena aceitou, por sua vez, oferecer-se como governanta, trabalho honesto, troca de morada por comida e um teto onde os filhos poderiam estudar e brincar com mais segurança. Não era caridade, era uma negociação digna, interrompida apenas pela curiosidade de Rodrigo. A casa grande, no entanto, não se entregou imediatamente ao calor. Os salões vazios guardavam ecos das conversas de outrora, a biblioteca cheirava a pó de couro e a lareira tinha cinzas que acumulavam anos de inverno. Helena impôs ordem com um plano discreto. Primeiro, arrumar quartos, depois, ensinar às empregadas uma rotina mais humana, por fim, ceder à intimidade de um espaço que a princípio não lhe pertencia. As crianças partilhavam dos quartos menores, enchia-se a cozinha com o som de concertos e de panos batidos. Pedro ajudava na oficina do barão, consertando relógios e sapatos, aprendendo técnicas que um menino pobre absorvia com a mesma paixão de um aprendiz. João ocupou um lugar especial nas atenções que não se proclamavam. Não era tratado como enfermo ou como quem precisava ser salvo. Era chamado ao trabalho leve, convidado a regar o jardim, a colher ervas para o chá, a pentear os óculos quando alguém precisava. Rodrigo, que observara o menino com receio, começou a procurá-lo nas suas rotinas. Viu João rodear a casa com uma confiança que crescia. Viu o menino encarar um relógio com um interesse que lembrava o velho Rodrigo quando criança, porque havia ali um fascínio inocente pelas coisas que funcionam. Certa tarde, João entrou na oficina e, com uma calma que desarmava, ofereceu ao barão um carretel de linha que Pedro deixara cair. O gesto foi tão pequeno que poderia ter passado sem nota. Marcou. As noites também mudavam. No início, Rodrigo jantava sozinho numa mesa distante, com as cortinas fechadas para que ninguém visse sua solidão. Aos poucos, ele passou a aceitar convites para a mesa comum. As conversas eram pontuadas por simplicidade, relatos do dia, notícias do vilarejo, piadas leves sobre pedras que teimavam em aparecer no caminho. Helena falava pouco de sua dor, porque a dor dela já estava lavrada na face e no trabalho. Mas havia momentos em que o passado da mansão, os retratos de família e o silêncio que vestia Rodrigo deslizavam para perguntas e lembranças. Uma vez, Rodrigo tirou do bolso um lenço velho que lembrava o riso de Isabel, e ao vê-lo, os olhos de João fizeram-se reflexo, como se a criança conseguisse, sem palavras, indicar a presença do que fora. A transformação do barão não foi teatral, foi feita de pequenos recuos e avanços. Uma manhã, Rodrigo deixou que Helena organizasse a biblioteca. Aos poucos, os livros voltaram a ser manuseados. O cheiro de papel, de tinta e de pó tornou-se companhia aceitável nas madrugadas. Ele surpreendeu a si mesmo lendo trechos em voz baixa enquanto a chuva prata tamborilava no telhado. A leitura virou confissão mansa. Helena, que sabia costurar e poupar, ajudou a recolocar gavetas,
a limpar espelhos, a organizar roupas. Em troca, ela pediu apenas um quarto onde as crianças pudessem dormir sem medo. Houve, claro, quem observasse com desconfiança. Amaro Pereira, o administrador, encarava as mudanças como um risco para as contas calculadas da fazenda. Quando alguém passa a dividir o lar do qual você cuida, as finanças e as lealdades se redistribuem. Amaro tinha olhos de mercador e língua de homem acostumado a negociar favores com olhos fechados. Ao lado dele, Dona Beatriz Albuquerque, vizinha ambiciosa e mulher de influência social, via nos gestos de Rodrigo uma oportunidade para reinstalar prestígio próprio, e no acolhimento de Helena uma chance de manipular boatos que a sociedade cultivava como se fossem safras. Eles trocaram olhares, como se alinhassem peças num plano que não se anunciava. Seus sons de conspiração, porém, eram sutis, não tinham ainda a força de um vendaval. A rotina doméstica trouxe, contudo, provas do quanto conviver transforma. Pedro, que consertava relógios, conseguiu colocar em ordem um velho carrilhão que parara há anos. Quando o som voltou, fez a casa inteira se lembrar do tempo, num pulsar que era quase música. Francisca tomou para si a escola das crianças. Joana lia poesias na sala com voz de professora. Carolina ajudava na cozinha, e em dias mais quentes, corria com alegria, brincando de colher flores. Ana, a menor, insistia em cantar e trocava olhares às escondidas com João, como se fossem cúmplices de um segredo que só crianças conhecem. E João? João começou a tornar-se ponte. Ele sentava-se ao lado do barão enquanto Pedro polia uma peça na oficina, tocava o bolso do casaco de Rodrigo sem cerimônia e, por vezes, encostava a mão na barba do homem, um contato leve, restaurador, quase terapêutico. Rodrigo, surpreendido, deixava-se acariciar. Não foi apenas o convívio que modificou Rodrigo, foram as circunstâncias em que ele foi obrigado a abandonar a pose. Uma noite de tempestade provou-se um desses momentos. O céu abateu águas grossas sobre a propriedade, o vento uivava e as árvores que circundavam a fazenda dobravam-se até murmurar. Carolina adoeceu com rapidez. Começou com um tremor, um calor desordenado. Helena, com toda a experiência de mãe, soube reconhecer que a febre subia e que a respiração da menina se tornava curta. Não havia heroísmo nessa cena. Uma mãe pega os lençóis, fervilha a água, aplica compressas. Mas havia também uma exigência que atingia a comunidade. Dr. Mendes, o médico da vila, foi acionado nas horas em que a estrada relutava em ceder passagem. Rodrigo ficou inquieto de um modo novo. Não dominava o tempo, nem sabia controlar a doença com as notas frias de administratura. Sentiu-se exposto à fragilidade absoluta. Chamou o cocheiro, abriu a cozinha para que os criados dissessem onde as mantas estavam e pelas primeiras vezes viu-se participando de uma dança que não previa. Aquecer chaleiras, trazer lenha, segurar a mão de Carolina que acusava a febre. Dr. Mendes chegou com pesadas botas encharcadas e ia levá-la para a cama da mansão onde poderia haver melhor calor e cuidados. Rodrigo acompanhou tudo sem intimidação. Estava ali um homem que aprendera, aos poucos, a abdicar do orgulho por uma tarefa humilhante e necessária, proteger uma criança que não era sua por direito de sangue. Na vigília, com a chuva martelando rendida, Helena suspirou pouco, contou memórias baixas e Rodrigo ouviu. Recordou-se de Isabel cuidando dos mesmos gestos sobre a luz de velas. Lembrou-se de seu próprio silêncio quando sentia a morte aproximar-se. Percebeu que o papel que lhe restava era menos o de senhor e mais o de alguém que poderia escolher permanecer. João, no escuro, dormiu com a mão sobre a coberta. Rodrigo, quando os minutos passaram em horas, deixou que o menino pousasse seu pequeno rosto na lapela do casaco do barão, como se esse fosse um travesseiro possível. O toque que ele recebera naquela noite era um selo. O coração de Rodrigo, enterrado em cinzas, começava a ceder a brasas. Não havia espetáculo, não havia conversão súbita. Havia reconhecimento de que havia algo naquelas pessoas, nos risos, nas lágrimas, na broa, que preenchia vácuos que dinheiro não aquecia. A tempestade passou, e Carolina, com cuidado médico e dedicação, melhorou. Não foi milagre e ninguém anunciou como tal. Foi trabalho de remédio e carinho, de compressas e repouso. Dr. Mendes foi preciso, prescreveu cuidados, elogios contidos à mãe pela constância e recomendou paciência. Rodrigo então tomou uma decisão que faria os boatos cochicharem. Pediu que Helena ficasse mais tempo na casa grande, não apenas como hóspede de 30 dias, mas como parte da administração do lar, um posto formal de governanta combinado com salário.
Era uma escolha prática e ao mesmo tempo simbólica. Não se tratava de transformar o afeto numa transação. Tratava-se de reconhecer que, ao tomar responsabilidades, Helena assumia também a ordem da casa e, com isso, da família estendida que agora habitava a fazenda. Alguns vizinhos murmuraram. O conde da vila, acostumado a ver as classes separadas por linhas quase religiosas, meneou a cabeça. Dona Beatriz lançou um sorriso meio amargo, como se aquele gesto abrisse portas que deveriam permanecer fechadas. Amaro observava com o semblante fechado, medindo as perdas e ganhos administrativos. Era inevitável que a generosidade, mesmo quando temperada em cálculo, despertasse cobiça. Enquanto isso, no interior da família, a convivência costurava laços. Havia uma leveza nos jantares em que Rodrigo se permitia escutar as confissões de Pedro sobre concertos, as poesias tristonhas de Joana e as novas palavras que Ana aprendia. Havia noites em que Helena e Rodrigo caminhavam pelo jardim sobre uma lua magra, conversando sobre trivialidades que, secretamente, se transformavam em intimidades. Eles não se declaravam de amor, a sociedade demoraria para aceitar isso. Mas haviam olhares e mãos que se encontravam em situações que não podiam ser reduzidas a palavras. E João era, entre todos, um sopro de verdade que não pedia justificativas. Ele sabia cantar com essa voz trêmula que nascia nos encontros, pegava nos pés de Rodrigo como se pedisse para dançar, e diante de um relógio parado, batia palmas quando o som voltava. Em muitas manhãs, sentava-se ao lado do barão e apontava para as páginas de um livro, como quem indica que há coisas no mundo que valem ser olhadas de novo. Rodrigo, que gostava de ordem, aprendera a aceitar a desordem de amarelo de João como uma nova regra, que o coração, quando tocado, aceita deixar de ser pedra. Por entre estas cenas de reconciliação, entanto, pairava um rumor subjacente. Um contrato antigo, uma nota enrolada num bolso, um recibo que, nas mãos de quem administra para benefício próprio, pode ser reinterpretado. Amaro começou a juntar papéis de modo que não fosse ostensivo. Um extrato que parecia faltar, uma nota de colheita que não fechava para os juros, pequenas discrepâncias que poderiam, com o tempo, gerar desconfiança contra quem não tivesse condição de se defender publicamente. E Dona Beatriz, com a sua influência entre os fiéis da igreja, começava a plantar casualidades em rodas de chá, sugerindo que a presença de uma viúva na casa do barão poderia vir a ser escândalo moral. Helena ouviu sussurros. As pedras foram arremessadas pela boca do povo, que não precisava conhecer a verdade dos papéis para produzir cascas de julgamento. Ela, contudo, tinha uma calma de quem conhece a fraqueza do rumor. Sabia dos perigos de expor os filhos a uma pequena guerra social. Sabia que a dignidade se defendia com trabalho e com testemunhos. Rodrigo, por sua vez, ouviu as páginas de fofoca baterem na janela como folhas secas perto do fogo e sentiu, pela primeira vez, que a decisão de acolher aquela família poderia trazer custos. Custos que Amaro, sorrateiro, parecia pronto a calcular. Os primeiros indícios da conspiração surgiram em forma de aviso. Um envelope discreto deixado na secretaria da fazenda, com tinta borrada. Um criado da vila que começou a perguntar pela origem dos pagos. Palavras insinuantes ditas no banco da igreja por mulheres que preferiam não encarar os olhos de Helena. Mas os sinais ainda eram tênues demais para criar uma batalha aberta. Rodrigo, entretanto, já não era o mesmo homem que tocara os papéis naquela manhã gélida. Sentia-se responsável. Sua decisão de proteger aquela família começou a tornar-se um compromisso que exigia mais do que acolhimento, exigia coragem administrativa, enfrentar Amaro com provas, responder a rumor com verdade, permitir que o amor emergente tivesse formalidade. Helena, fiel ao seu caráter, não buscava privilégios, queria apenas que a inocência e a vida de seus filhos não fossem pisadas por interesses que se ocultavam atrás de registros contábeis. E foi assim que, numa tarde em que o sol parecia um fogo baixo por trás das nuvens, apareceu o primeiro sinal de que aquilo não seria apenas uma história de afeto entre patrão e família. Um criado trouxe à sala um documento antigo, encontrado num baú do escritório, que mostrava um recibo de venda de terras cuja assinatura estava duvidosa. Amaro, sempre atento à oportunidade, fizera questão de apresentar a descoberta como se fosse prova de negligência.
Depois disso, sussurros circularam, e em poucos dias, cartas cruzariam a vila. O bispo ouviria vozes na sacristia, e Dona Beatriz esticaria a trama que, se não fosse contida, poderia envenenar até as melhores intenções. Rodrigo leu o documento com o cuidado de quem examina uma ferida de família. Não havia lá prova direta de crime. Havia sim a possibilidade de interpretação. Ele sentiu que precisava agir com precisão, não com fúria, e ao mesmo tempo compreendeu que, ao tomar partido em favor de Helena, estaria não apenas acolhendo uma viúva e seus filhos, mas assumindo uma posição que seu próprio círculo social dificilmente perdoaria sem explicações. Naquela noite, depois de fechar o escritório com mãos que já não tremeram tanto quanto na manhã do despejo, Rodrigo subiu ao quarto de hóspedes onde Helena dormia com as crianças quando a tempestade voltou a se anunciar. No corredor, à luz de lamparinas, ele parou diante da porta entreaberta e viu Helena amamentando Ana, com João sentado aos pés da cama, batendo palmas para a cadência da respiração. Era uma cena que poderia ser quintada num quadro de misericórdia sem barra. Rodrigo permaneceu ali, por tempo suficiente para entender que havia, entre a oferta de uma broa e aquilo, algo que exigia nome: família. Ele não se curvou em palavra de amor, nem prometeu soluções fáceis. Limitou-se a dizer na intimidade palavras que não produziram manchetes, mas que construíram um alicerce. Fique. Eu tomarei as providências que forem necessárias. Helena olhou. Havia gratidão, mas também uma cautela naturalmente materna. Reconhecer favores é coisa de quem sabe que a bondade pode ser transiente. Obrigada, respondeu, com a voz que já havia se acostumado a conter a emoção. Mas não quero favores que humilhem meus filhos. Quero trabalho, e que se fale a verdade. Rodrigo assentiu. Era o que ela pedia. Não mais, não menos. Na manhã seguinte, começou a visitar o escritório com outros olhos. Solicitou dos livros contábeis numa linzeria de dados. Conversou com o Dr. Mendes acerca do bem-estar das crianças. Chamou Amaro para ajustar procedimentos, sem acusação, mas com firmeza. Amaro respondeu com sorrisos calculados e promessas de cooperação. Dona Beatriz, em sua habitual polidez, ofereceu chá e olhares que não chegaram a ser carinhosos. A trama, por ora, precisava de tempo para crescer. E assim, quando as estações trocavam suas estações lentas, a história foi ganhando textura. Não se podia ainda prever onde terminaria, se numa ruína ou numa festa de casamento. Mas havia sinais. No olhar de Rodrigo, menos pedra. No riso de Helena, menos medo. Em João, a mesma inocência forte de uma flor que não pede licença para crescer. A fazenda, com suas portas abertas para o novo, vivia os dias de um trançado que poderia resistir ao vento se alguém tivesse vontade para sustentá-lo. A tensão, porém, permanecia. Amaro seguia com seus papéis e olhares, e Dona Beatriz começava a murmurar aos ouvidos dos fiéis. Agricultores da região, acostumados a papéis e a favores, começavam a olhar de soslaio para as portas da Casa Grande. O bispo, que ainda não havia se manifestado, recebera comentários na sacristia. Qualquer falso passo poderia transformar as boas intenções em acusações públicas. Rodrigo, que conhecia o peso da tradição e do poder, sabia que a estrada para defender Helena seria longa e que passos mal calculados poderiam levar a estrados irreversíveis. O primeiro passo concreto da intriga, porém, ainda não havia sido dado. Naquela tarde que antecedeu uma noite clara, o barão sentou-se à escrivaninha e observou o movimento do quintal. João voltando de regar as plantas, Pedro afinando um velho relógio na oficina, Francisca ajeitando lençóis. Tudo parecia, por ora, ainda capaz de ser salvo. Ele pegou o papel que representava o despejo, o mesmo que trouxera naquela manhã, e o queimou no fogão da biblioteca. O fogo comeu as bordas da autoridade, e com ele Rodrigo sentir queimar também um pouco de sua própria incapacidade de amar. Era um gesto simbólico, talvez imprudente, mas verdadeiro. Um homem começava a escolher. E, como quase sempre acontece quando a bondade passa a ser gesto decidido, alguém começou a preparar uma resposta. Não à vista de todos, mas nas sombras, onde documentos se reordenam e sentenças se desenham. Amaro, que não abandonaria a oportunidade de retomar o controle, fechou-se em seu aposento.
Suas mãos, acostumadas a contar cifras, agora giravam papéis que poderiam se transformar em arma. Beatriz, do alto de sua sala ensolarada, costurava alianças. Haviam motivos práticos e egoístas. A vida que se movia na fazenda tornara-se sem querer disputa de percepção. Ainda não era tempo de ruína. Era tempo de preparar defesas, de alinhar testemunhas, de colher provas. E, sobretudo, era momento de que a pequena família entendesse que sua coragem seria posta à prova. João continuou a regar as plantas. Pedro continuou a ouvir o tic-tac dos relógios. Helena costurou à noite. E Rodrigo, pela primeira vez em muito tempo, recolheu-se ao sono com uma consciência leve, como quem dorme após cumprir um dever que, embora imperfeito, foi justo. Quando o luar encheu a janela da biblioteca e o som do carrilhão percorreu o ar com a certeza de que os tempos voltavam a ser contados, havia um entendimento tácito entre aqueles que se amavam. O amor que começava a se formar na fazenda seria defendido, não como posse, mas como abrigo. E o abrigo, por essa razão, exigiria a coragem. As semanas que seguiram ao gesto do fogo que consumira o papel do despejo pareciam a superfície de uma paz renovada. No entanto, o rumor, espírito inquieto das vilas, já tornara sua teia. Dona Beatriz, com passos calculados e um sorriso afinado, fazia questão de comparecer às missas, sentando-se numa poltrona central, onde podia ser vista e ouvida. Amaro, por sua vez, não deixou de trabalhar nas cifras. Cada noite, quando as lâmpadas de óleo enfraqueciam, ele revisava extratos e riscou linhas em papéis, preparando o que imaginava ser uma defesa ou uma ofensiva. A primeira onda de escárnio veio naquele domingo em que as velas da igreja lançavam sombras longas sobre os rostos dos fiéis. Era um dia de solenidade. A igreja cheirava a incenso ralo e a umidade de lama trazida pelas botas. Dona Beatriz subiu ao púlpito da conversação social como quem sobe um estrado natural. Teceu, com voz policada, um comentário sobre a ordem social, sobre as fronteiras que mantêm a paz entre aqueles que nascem com privilégios e aqueles que não. Falou sem citar nomes, mas lançou insinuações. Como poderia um homem da estirpe de Rodrigo permitir que uma família da vila ocupasse o interior de sua casa? Como aceitar que uma viúva houvesse sido convidada a ocupar quartos, enquanto o mundo murmura leis e tradições? As palavras caíram como pedras. Algumas pessoas que antes observavam com curiosidade, agora trocaram olhares, e o rumor cresceu. Uma mãe virou o rosto quando Francisca passou com as crianças, e um homem da guilda da roça cochichou sobre impropriedades. Helena permaneceu no banco, os dedos entrelaçados, o queixo erguido numa compostura que se recusava a suplicar. João estava ao seu lado, mexendo os dedos com uma inquietude que sempre lhe fora natural. Quando alguém fez um comentário mais alto e cru, ele olhou para o barão como quem pedia proteção. Rodrigo, naquela manhã, sentiu o puxão antigo das convenções. Havia nela um risco real. A exposição pública poderia corroer tudo o que construíra. Percebeu que o desafio não seria convencer apenas a alguns, seria convencer a própria comunidade de que a justiça e a dignidade eram mais importantes que as aparências. Ao sair da igreja, alguns rostos voltaram-se para ele com reprovação, outros com expectativa. Dona Beatriz sorriu como quem já desmanchava um triunfo anunciando vitória. Nos dias seguintes, a máquina de intrigas mudou de marcha. Surgiu um documento, uma carta anônima, que começou a circular pelas fogueiras e casas, insinuando que Helena recebia favores indevidos, que havia movimentações de terra e títulos que lhe favoreceriam. A calúnia se apossou de detalhes minimalistas e em poucos instantes ganhou corpo. Alguém trouxe à sacristia uma cópia de um recibo que, à primeira vista, parecia indicar uma transferência de parcelas que não existiam. O papel fora plantado na secretaria e, pelas mãos de Amaro ou de seus aliados, se transformou na evidência que muitos buscavam. Mas havia outros que não tomavam as palavras como verdade absoluta. Dona Sebastiana, a governanta veterana da mansão, lembrava-se da honestidade de Helena desde a primeira remendada na toalha. Dr. Mendes, que atendera Carolina sem alarde e vira a competência materna nas noites doentes, negou em voz baixa qualquer suspeita clínica que sustentasse acusações morais. E Pedro, com a audácia determinada da juventude, começou a notar que algumas páginas dos livros do escritório desapareciam durante a noite. Rodrigo, que aprendera a colocar números como quem coloca pedras, decidiu que a resposta às mentiras não viria de palavras vagarosas, mas de provas.
Pediu as mãos de confiança, Dona Sebastiana, o escrivão que ainda mantinha a integridade e um tabelião rural que visitava a região que fizessem um inventário dos papéis do escritório. Agiu com cuidado. Sabia que um homem que se move com precipitação dá espaço para rumores redundarem em tragédia. Entretanto, Amaro, sentindo a aproximação do perigo, lançou a primeira facada substantiva. Durante uma missa, alguém deixou sobre a mesa da casa paroquial uma série de documentos que falsamente indicavam um pacto entre Helena e um tornou-se vulgar credor. A comunidade, nutrida à vontade de narrativas fáceis, não tardou em exteriorizar sua reprovação. A humilhação pública, então, aconteceu como em câmera lenta. Uma tarde, quando o povo se reuniu para discutir sobre a próxima colheita na praça diante da igreja, Dona Beatriz fez questão de narrar o que chamou de descoberta moral, na presença de padres e homens de respeito. Falou em termos que misturavam surpresa e escândalo, e como quem pressiona um botão social, pediu que a fecundidade da mansão fosse revista. Murmúrios, olhares de pena, os que olham com pena não costumam ver a complexidade humana, veem apenas a cena pronta. Helena sentiu o peso com a mesma altivez com que segurara a broa na primeira manhã. Não respondeu. Não porque não tivesse argumentos. Respondeu com a paciência de quem sabe que a verdade é mais larga que um discurso no dia. Mas as crianças sentiram. Joana, que sempre fora a lectora das cartas da vila, ficou pálida e fechou as mãos. Ana escondeu o rosto na saia da mãe. João, com sua sensibilidade que não era fragilidade, aproximou-se do barão e segurou-lhe a mão como quem tira a coragem do outro. Rodrigo, diante daquela ferida aberta, fez o que nenhum gesto de afeto poderia substituir. Chamou testemunhas, reuniu provas e, com a calma de alguém que havia aprendido a escutar os livros antes de julgar, passou a investigar. Pediu a Amaro que exibisse os livros e registros de contas. O administrador, com um sorriso que não chegava aos olhos, exibiu o que tinha, certo de que a confusão pública havia, na prática, já arruinado os alicerces da defesa de Helena. Mas havia falhas, páginas costuradas, entradas reescritas com tinta fresca, recibos que não batiam com os carimbos do gabinete. Rodrigo percebeu que não seria pela palavra que venceria, seria pela paciência e pela descoberta metódica. A revista ao escritório de Amaro foi delicada e exemplar de como se lida com suspeita num tempo de tradições. Rodrigo convocou o tabelião que anotara as transações antigas e ordenou que as portas do gabinete fossem abertas à vista de todos. Ali, entre pilhas de papéis cor de chá, Pedro, que tivera permissão para ajudar nas tarefas do escritório por sua habilidade com pequenos reparos, encontrou um pequeno envelope escondido atrás de um candeeiro. Dentro, uma sequência de recibos com a tinta fresca e assinaturas forjadas. Havia nele também uma folha de pagamento destinada a um endereço que não existia e um extrato que mostrava valores desviados do armazém. A descoberta provocou um murmúrio. Amaro, que nascera calculista, perdeu por um momento a compostura. A prisão, quando ordenada pelo juiz local, um homem que prezava pela ordem tanto quanto pela reputação, não foi espetáculo de vingança. Foi ato necessário para que a verdade pudesse transpirar. Conduzido com mãos firmes, ele tinha ainda a audácia de negar, mas as provas não se curvavam às suas palavras. Havia recibos em duplicata, notas de entrega que mostravam endereço diverso e até rascunhos de cartas destinadas a Dona Beatriz com termos que indicavam conivência na manipulação de provas. Dona Beatriz, por sua vez, viu desvanecer a influência que acreditara ser eterna. O sorriso que antes se apresentava foi substituído por uma palidez que não se conseguia disfarçar. Aqueles que antes a acompanhavam em sussurros, alguns por medo, outros por afinidade ao poder, agora evitavam seus olhos. Alguns afastaram-se, não por virtude, mas por zelo próprio. Mais tarde ficaria claro que a lição social daquele episódio não seria apenas sobre justiça, mas sobre o risco inerente à ambição quando esta se mascara de moralidade. A exposição pública dos documentos ocorreu numa tarde de céu cortado por nuvens. Rodrigo, que não gostava de lugares altos para pronunciamentos, aceitou, contudo, que a verdade ganhasse o formato de um discurso, porque sabia que algumas coisas só se arrumam com palavras claras. Subiu então ao patamar da praça e leu com firmeza alguns trechos que não eram maldade, mas eram provas, as entradas que não batiam, os recibos duplicados, o extrato que não fechava. Não houve teatro nem insulto, houve a sobriedade de quem apresenta fatos. O povo, que buscava alimento de emoção, escutou, e pouco a pouco compreendeu.
Quando Rodrigo terminou, houve um silêncio pesado que parecia pesar até as nuvens. Então, tímidos aplausos vieram de quem via que a verdade, por fim, reconstituía a honra. Aplaudiram-se os atos e, por consequência, a coragem silenciosa de Helena, que não dera resposta às calúnias com gritos. Um padre do concílio local ergueu a voz para condenar a falsidade cometida por Amaro e advertiu a comunidade sobre os perigos de julgamentos rápidos. Foi decisivo. A moral pública, que ficara fragilizada, recompôs-se um pouco. Amaro foi levado à prisão. As portas fecharam-se com o som seco de madeira batendo e trancas girando. Para muitos, a cena era a consumação de uma punição justa. Para outros, a demonstração de um poder que resolvera seus problemas com autoridade. Dona Beatriz, isolada, sofreu o silêncio das mesas de chá que antes lhe reverenciavam. O que restou foi a dignidade de Helena, restaurada não pelos altos brados de um tribunal, mas pelo reconhecimento comunitário de sua integridade. No curto intervalo entre a queda de Amaro e o que viria depois, algo profundo aconteceu na relação entre Rodrigo e Helena. Não foi súbito nem violento. Aconteceu como o desabrochar de uma manhã após longas geadas, com calma e pouca pressa. Ele apareceu num fim de tarde no quarto onde as crianças guardavam seus poucos livros e, sem cerimônia, pediu a companhia dela para caminhar no jardim. As flores pareciam ainda mais vivas, como se tivessem aprendido a contar os dias ao lado de quem regressa ao amor. No jardim, entre roseiras e o canto distante de um sabiá, Rodrigo falou. Não foram palavras retóricas, foram convites sinceros. Eu não ofereço salva-vidas, disse ele, com a voz modulada pela honestidade. Ofereço minha casa, minha responsabilidade e o que ainda sei fazer de certo. Não quero que venha por pena, tampouco para lavar minha culpa. Quero que venha por vontade, por nós. Helena, que sempre fora prática, não respondeu com juras de afeto. Olhou para os filhos que brincavam com uma caixa de madeira e depois voltou os olhos para o barão. Não quero privilégios, afirmou. Quero que minhas crianças tenham nome e teto, e que a verdade fale mais alto que as vozes de quem teme o novo. Se a sua proposta é construir isso, então tenho vontade de aceitar. Se for para engolir a nossa dignidade, prefiro recusar. Houve naquelas palavras um acordo profundo. Não se buscava possessão, mas parceria. Rodrigo, aliviado, inclinou-se e pediu formalmente. Perguntou se ela o aceitaria por companheira. E fez ali um gesto que não seria só comovente. Fez com que Helena soubesse de sua intenção concreta, de não apenas acolher, mas de legitimizar. O pedido de casamento foi simples, sem os esplendores de outrora, mas com a substância que a vida prática exige. Helena concordou com moderação, sabendo que precisava pensar bem para garantir o futuro dos filhos. Disseram-se palavras tímidas, trocaram promessas contidas e, mais adiante, combinaram um matrimônio que fosse ao mesmo tempo celebração e contrato social, casamento para reconhecimento e proteção. A ideia de adoção, que em tempos mais antigos poderia ter sido tratada de forma imprecisa, agora foi discutida com a seriedade de quem lê papéis e quer segurança. Rodrigo, utilizando sua influência e recursos, encarregou-se de providenciar a formalização dos vínculos, atos que dariam nome e direito às crianças do lar. A cerimônia, quando aconteceu, foi uma celebração contida na casa da fazenda. Não houve pompa excessiva, embora a mesa estivesse farta e os vizinhos tivessem comparecido, muitos para testemunhar que algo de justo se prostrava no lugar. Joana leu um trecho de um livro antigo que falava de família e resiliência. Pedro fez questão de consertar e afinar o relógio da torre, para que marcasse as horas como memorável ato. Maria Sebastiana, com lágrimas contidas, alinhou as cadeiras. Muitos homens da região que outrora tivessem hesitado em aceitar a união, agora a aplaudiam com leve embaraço e emoção. João, o caçula, ficou particularmente feliz. Ele não possuía a compreensão total dos termos legais, mas sabia o que era amor quando o sentia.
durante a cerimônia, levantou-se e, com a espontaneidade que sempre o distinguira, aproximou-se do barão e tocou-lhe o rosto, sorrindo com a naturalidade de quem não mede as consequências de um gesto. O barão, surpreendido, entrelaçou os dedos na mão da criança, e, por um instante, o mundo todo pareceu quietar-se diante de uma felicidade simples. A adoção foi formalizada com a mesma calma que acompanhara os outros passos, não como conveniência de imagem, mas como cuidado jurídico que garantiria a proteção. Nos registros locais, as assinaturas foram lançadas. Em papéis amarelados, havia agora selos que asseguravam que aquelas crianças eram da família que, por escolha, as reunira. Não foi um ato de caridade, repetia-se a Helena, mas de justiça. Os anos que vieram foram de labuta e de criação de lembranças. Francisca abriu, com o apoio de Rodrigo, uma pequena escola para as crianças da aldeia, onde se ensinava leitura, costura e princípios de cidadania. Pedro tornou-se aprendiz de relojoeiro na cidade vizinha e mais tarde instalou uma oficina que atendia fazendas e serralherias, participando com o engenho das estações. Joana, inclinada para as letras, passou a ensinar as crianças mais novas, e Ana cresceu como uma menina de riso fácil que auxiliava nas tarefas diárias sem perder a curiosidade. João cresceu rodeado de afeto e com oportunidades de aprender ofícios. Não foi isolado por sua condição, foi integrado. Trabalhou no jardim e, com o passar do tempo, passou a ajudar como um recepcionista natural da casa. Recebia visitantes com um sorriso, mostrava com orgulho as novas plantas e às vezes oferecia broas que a cozinheira ensinara a ele fazer. Sua presença não foi mera anedota, era um fio real da trama doméstica, um elemento de normalidade acolhedora. Ele desenvolveu uma apegada forma de comunicação. Gestos, palavras simples, um riso contagiante que tocava os corações sem pedir nada em troca. Dr. Mendes continuou a ser figura importante na vida da família. Quando alguém adoecia, sua competência provava que a ciência e o cuidado humano operavam juntos. Ele, que antes observava com certa distância as mudanças na fazenda, passou a recomendar tratamentos, vacinas e atenção para o crescimento das crianças. Quando Carolina teve uma noite de febre anos depois, não se falou em milagres, falou-se de protocolo, compressas, medicação apropriada e, acima de tudo, de cuidado coletivo. Rodrigo aprendeu que proteger era também entender quando entregar tarefas a quem sabia, e que a humildade de aceitar ajuda não diminuía a honra. A memória de Isabel, que durante tanto tempo havia sido sombra a cercar o barão, encontrou um lugar não de substituição, mas de coexistência serena. Rodrigo guardou seus retratos com carinho e Helena, sempre prática, cuidou para que as lembranças não fossem espectros que afastassem a alegria. O amor que nasceu entre eles não correu por linhas de drama, foi tecido com pequenos gestos, concertos, leituras à tarde, jantares onde as crianças contavam histórias sobre as pequenas travessuras do dia. Com o passar dos anos, as tensões que Amaro e Beatriz provocaram ficaram no campo das memórias. Amaro cumpriu pena por sua fraude, sua reputação não se recomporia, e o destino encarregou-se de mostrar que a ganância frequentemente não tem porto seguro. Dona Beatriz retirou-se da vida social mais ativa, envelhecendo com amargura que alguns confundiam com arrependimento. A comunidade, à medida que reconhecia a restauração da verdade, voltou a aproximar-se da família. Alguns que antes haviam julgado apresentaram desculpas, outros mantiveram a distância, sem perda moral, apenas escolha pessoal. Décadas depois, a fazenda transformara-se num lugar de educação e trabalho. Francisca havia ampliado a escola. Os filhos de lavradores e artesãos frequentavam aulas, aprendiam a ler e a contar. Pedro, competentíssimo, fora jurado em concursos de ofícios e trouxera prosperidade moderada para a oficina. Joana, com sua voz clara, compunha pequenos poemas para as cerimônias locais. Ana tornou-se professora suplente, completando o ciclo iniciado naquela tarde em que a broa cruzara o ar. João, já homem feito, com a ternura que o acompanhará por toda a vida, casou-se com uma jovem da vila numa cerimônia singela. Ele não possuía ambições políticas nem desejo de controlar terras. Queria plantar e cuidar das pessoas que o cercavam, oferecer a mesma hospitalidade que sempre recebera. Seu papel na família foi e seria sempre de presença. Presença que cura e que ensina a olhar o outro sem pressa. Rodrigo envelheceu com a seriedade que protagonizara, mas com um coração mais flexível. Não deixou de ser homem de decisões, mas aprendeu que as decisões se tomam levando em conta o rosto do próximo.
Quando por fim a morte o chamou, não foi de modo trágico. Veio como a sequência natural de uma vida cumpre seu curso. Deixou cartas para os filhos, livros para a biblioteca, instruções para o arraial e, sobretudo, a fundação de uma casa que guardava as memórias do que se vivera. Helena, que envelhecera com a mesma dignidade que a acompanhara desde os primeiros dias, sobreviveu ao marido por alguns anos. Escreveu cartas que seriam lidas nas tardes de verão, mantinha a prática de assar broas para os netos, e às vezes sentava-se à janela e olhava o jardim, onde João plantara roseiras que lembravam o arranjo da cerimônia. Em uma dessas tardes, ela redigiu uma carta que tratava do sentido de tudo aquilo que vivera. Não era manifesto, nem encomenda de glória. Era testemunho. As palavras foram escritas com caligrafia firme, simples e direta, destinadas a quem quisesse ouvir. Quando o mundo julga com pressa, a verdade pede tempo. Não fiz nada de extraordinário. Minha obrigação foi ser mãe e proteger os meus. O que aconteceu comigo e com meus filhos foi consequência de trabalho, de ordens claras e do acolhimento de um homem que aprendeu a voltar para si mesmo. João não curou meu marido. João foi e é João. Presença, riso, cuidado. Se algo existe para ser louvado, é a coragem de uma comunidade que admitiu seu erro. Que as crianças aprendam que dignidade se sustenta e que o amor se constrói em atos, não em palavras altas. Aos que chegarão depois, cuidem da verdade, mantenham a casa aberta e recebam o outro sem reservas desnecessárias. A carta foi lida em roda, muitos anos depois, pelas mãos de Francisca, numa reunião que celebrava tanto a memória de Rodrigo quanto o trabalho da escola. As crianças ouviram e aprenderam que segundas chances exigem responsabilidade. Os adultos, por sua vez, lembraram-se de que a reputação é construída na prática diária. A fazenda, com suas portas largas e corredores aquecidos, tornou-se um lugar de encontros. Homens e mulheres de vilarejos vizinhos vinham para trocar experiências. A escola de Francisca prosperou e inspirou outras iniciativas. A reputação de justiça que fora restaurada funcionou como bálsamo para uma comunidade que aprendera, com dor, a importância do discernimento. E João, sempre com o mesmo sorriso que um dia oferecera a um homem de casaco caro, permaneceu firme na sua maneira de amar. Nunca foi reduzido a símbolo, nunca foi objeto de compaixão vazia. Cresceu como alguém que sabia ser amado e amar em retorno. Essa reciprocidade foi, sem dúvida, o maior patrimônio que a família conquistou. No final do epílogo, quando as memórias se tornam mapa e legado, Helena, já idosa e com os cabelos tomados pelo prateado das estações, sentou-se à mesma mesa onde, anos antes, um pedaço de broa iniciara tudo. Olhou para os netos correndo no quintal e sorriu. As palavras que proferiu foram simples, mas firmes. A vida não é sobre nunca cair, disse ela. É sobre quem nos estende a mão quando não conseguimos levantar sozinhos. E, numa voz suave, acrescentou: vocês aprenderam a aceitar. Protejam quem precisa de um lar. Não tratem a diferença como erro. Ela é apenas parte da vida. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração, conte nos comentários qual a sua experiência com segundas chances. Compartilhe uma história de transformação e ajude a espalhar a ideia de que acolher e cuidar é muitas vezes o gesto mais corajoso que podemos oferecer.